Doença de nome complicado e que gera muita apreensão nos pais e familiares, a cardiopatia congênita é um aspecto de anormalidades da estrutura ou função do coração que está presente ao nascimento. A evolução é muito variável, existem alterações que não alteram tempo ou qualidade de vida e outras nas quais é impossível a vida extraútero. Entre estes dois extremos, há uma infinidade de nuances possíveis de apresentações clínicas e de perspectivas de vida também. Para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos o médico especialista em cirurgia cardiovascular, Dr. Bruno Rocha. Doutor, vamos explicar primeiramente o que é a cardiopatia congênita. Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Bem, cardiopatia congênita. Este é um tema delicado, pois envolve crianças, famílias, amigos e crítica em nossa sociedade como um todo. É importante esclarecer ao ouvinte, em especial os pais e parentes de pessoas com alteração na formação do coração, tecnicamente conhecido como cardiopatia congênita. O que significa? Ao pé da letra, cardiopatia é alguma doença que ocorre no coração. E congênita, que ocorre no período intrauterino, ou seja, ainda no útero da mãe. As doenças, tanto no coração como em outros órgãos, podem ser consideradas adquiridas ou congênitas. A doença do coração adquirida é aquela que se desenvolve no período pós-termo, ou seja, após o nascimento da criança, e que não se iniciou, Olga, ainda no período do feto ou intrauterino. As doenças congênitas do coração se desenvolvem usualmente no período embrionário, ou seja, naquele período de primeiro trimestre do desenvolvimento intrauterino. Estas podem ter característica hereditária ou não. Por exemplo, as doenças de característica hereditária são aquelas transmitidas através dos genes paterno ou materno, no qual ocorre uma alteração no genoma que propicia o desenvolvimento de doença em qualquer fase da vida. No entanto, a maioria das doenças congênitas do coração não são hereditárias. Ou seja, quem tem uma criança portadora de cardiopatia congênita, se esse filho mais adiante tiver filhos, provavelmente não terá a mesma doença. Ok. Quais são essas causas, doutor, da cardiopatia congênita? Olga, vamos voltar um pouco para as diferenças entre o que a gente acabou de falar, sobre congênito e hereditário, para que fique bem claro aos ouvintes. Uma característica hereditária ocorre quando os genes dos pais passam aos filhos de uma geração a outra, carregando uma determinada propensão a uma doença. Por exemplo, o gene responsável pela hemofilia, que é uma doença do sangue que se expressa hereditariamente. Ligado ao cromossomo X. Entre os filhos homens desta família estará a maior chance de portar tal doença. Então, o que ocorre? Nós temos uma característica hereditária e temos uma característica por exposição. A possibilidade de algumas exposições, por exemplo, no período fetal, como radiação, medicações, algumas doenças materno-placentárias que possam influenciar o desenvolvimento do feto normal, alterando aí o que a gente chama de embriogênese, o que concerne a formação do coração. Por exemplo, a síndrome de rubéola congênita, que se expressa com alteração, doença no coração, cardiopatia, pode alterar na formação dos olhos, etc., causado pela exposição do feto ao vírus da rubéola. Assim como o exemplo recente do Zika vírus, a exposição do feto causando microcefalia. Algumas doenças genéticas têm alta correlação com doenças do coração, como, por exemplo, a síndrome de Down, a doença de Marfan, a síndrome de Williams, entre outras. Entretanto, a maioria das malformações do coração não tem origem bem determinada. Por isso que eu sugiro que haja um aconselhamento genético, avaliação genética com especialista em determinadas condições. Certo. Doutor, quais são os sintomas da doença? Os sinais de alerta que, porventura, mães e pais poderiam ficar atentos para uma possível cardiopatia congênita? Olga, os sintomas são muito variáveis, porque existem centenas de cardiopatias congênitas e entre elas existe a possibilidade de haver combinação, portanto existem milhares de possibilidades de combinação entre elas. Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa, cardiopatia congênita é relativamente raro, estima-se que ocorra em um bebê em cada 100 nascidos vivos, então nosso ouvinte não fique desesperado se algum dos sintomas que nós apresentarmos o bebê tenha, pois provavelmente não se trata de cardiopatia congênita. Então, assim que o bebê nasce, a cardiopatia congênita pode se manifestar por algumas alterações, dentre elas insuficiência cardíaca, que no bebê se expressa
passa por dificuldade de mamar, volto a dizer, isso não é uma característica só de cardiopatia congênita, é baixa oxigenação no sangue, e a partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, as curvas de crescimento, de estatura, de perímetros e de peso da criança não são suficientes. O que dentro desse grupo de crianças com déficit de crescimento, uma minoria tem cardiopatia congênita. E outras que levantam alta possibilidade são crianças que já nascem com alguma síndrome genética que tem conhecida a correlação com cardiopatia congênita, como, por exemplo, uma criança que nasce com síndrome de Down. Esta deve fazer uma investigação cardiológica assim que nascer para afastarmos ou confirmarmos a presença de uma cardiopatia congênita. Certo. A pessoa pode nascer, então, com um problema no coração e só perceber isso muito tempo depois? Sim, por exemplo, nesses últimos 2 meses eu operei um senhor de 44 anos e uma jovem de 25 anos, ambos com cardiopatia congênita, sendo que ambos descobriram depois de adultos. Vejam só, nas décadas de 1970 e 1990, quando esses pacientes nasceram, não tínhamos na Bahia o número e a qualidade no aparato para diagnóstico. O que é isso? Determinar se existe uma doença congênita, como temos hoje. Esses pacientes e tantos outros só vêm de encontro ao especialista depois de adultos, que é o caso deles. Aqui vale ressaltar a importância da minha especialidade, a cirurgia e da cardiologia pediátrica, pois nossa comunicação com os demais médicos é muito importante no momento que haja a suspeita de cardiopatia congênita, né? Esses pacientes operados, mesmo na adultidade, esses 2 que eu citei, estão ótimos, estão se recuperando bem. Então, sempre existe possibilidade, mesmo que seja tardia, do diagnóstico. Certo. E quais são os tipos de malformação mais frequentes, doutor? Bom, as cardiopatias congênitas mais frequentes são as de comunicação entre as cavidades ou câmaras do coração. Lembrando aqui a anatomia ao ouvinte, o coração tem 4 cavidades, sendo esses 2 são átrios e 2 são ventrículos. Os átrios em si, o átrio esquerdo e o átrio direito, não se comunicam normalmente, assim como os ventrículos. O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito não se comunicam. Então, respondendo à sua pergunta, quando existe comunicação interventricular, ou seja, entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, esta é a cardiopatia mais comum. E quando existe comunicação entre o átrio esquerdo e o átrio direito, que é a comunicação interatrial, também é outra cardiopatia comum. E como faz para diagnosticar a cardiopatia congênita? E também quero saber a importância de um diagnóstico precoce. A avaliação médica é a primeira resposta, sem sombra de dúvidas. Desde o nascimento, na maternidade, no hospital, ou se o parto foi em casa, assim que possível, a criança passar por uma avaliação médica. O Brasil desenvolveu o teste do pezinho há alguns anos, isso é conhecido, isso é obrigatório, e também o Ministério da Saúde estabeleceu a necessidade do bebê, o recém-nascido, fazer uma avaliação de oximetria assim que o bebê tenha nascido. A oximetria de pulso nada mais é do que um aparelhinho não invasivo. Ele é colocado no dedinho ou no pé da criança, geralmente no pezinho da criança. Ele mede a oxigenação, a saturação de oxigênio que passa por ali. Esta saturação de oxigênio, quando ela é baixa, muitas vezes a gente não consegue determinar a olho nu, e através do aparelho a gente consegue perceber. Então, este exame é muito importante que seja realizado no neonato, assim que ele tem a possibilidade de realizá-lo. Pois aí nós conseguimos identificar algumas cardiopatias que não têm sopro no coração e que não tem nenhuma manifestação de insuficiência cardíaca assim que nasce. Porém, o bebê tem uma baixa oxigenação nesse momento. É possível saber se o bebê tem alguma cardiopatia congênita antes mesmo dele nascer, ou o diagnóstico só pode ser feito mesmo após o nascimento? Mas precocemente, sim. Existem algumas alterações que podem ser suspeitadas através do morfológico, que é aquele exame de ultrassonografia que pode ser feito durante o período do primeiro trimestre de gravidez, por volta das 18 a 20 semanas. O coração do bebê, nessa fase, já dá para ver que existem aquelas 4 câmaras que eu falei, 2 átrios e 2 ventrículos, e eles devem ter o mesmo tamanho. As válvulas devem abrir e fechar a cada batida do coração. O médico que faz isso, que chama-se ultrassonografista, também examina as principais veias e artérias do coração, que aparecem lá no exame em azul e vermelho, se houver o uso de Doppler colorido. Certo. Se esse exame, Olga, for alterado ou houver indicação médica de um especialista em cardiologia, desenvolve-se ainda no período intrauterino o exame de ecocardiograma fetal, que é feito aí pelo especialista cardiologista pediátrico. Sim. E assim pode-se determinar uma suspeita ou diagnóstico de cardiopatia intrauterina. Esses exames, doutor, são exames muito caros? É possível realizá-los gratuitamente? Existe cobertura por planos de saúde? Olha, a Bahia, em Salvador, especificamente, nós temos 3 hospitais com ambulatório que têm estrutura e atendem gratuitamente a população através de agendamento. Então, são
os hospitais Martagão Gesteira, o Hospital Ana Nery e o Hospital Santa Isabel. Eu trabalho nos 3 hospitais. Plano de saúde, em sua maioria, eles cobrem os exames. O recém-nascido, quando ele nasce, para a orientação dos pais, eles ficam sob a cobertura do plano de saúde dos pais pelos primeiros 30 dias de vida. E alguns exames mais caros, eles são reservados para aqueles pacientes que têm a maior necessidade de investigação ou que são cardiopatias congênitas mais complexas. Aí precisamos de exames mais complexos. Certo. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento. Como é que é feito o tratamento das cardiopatias congênitas e qual que é o papel da cirurgia no tratamento? As cardiopatias congênitas, elas podem ter tratamento conservador através de acompanhamento com o médico, cardiologista pediátrico ao longo do tempo, ou podem precisar de alguma intervenção. Essas intervenções, elas podem ser através de cateterismo cardíaco ou através de cirurgia cardíaca, que é o mais comum. Então, o papel da cirurgia no tratamento é um papel extremamente importante, porque com os cuidados de um especialista, ele pode levar a uma resolução muito boa. Doutor, qual que é o especialista habilitado para acompanhar e tratar pacientes com cardiopatia congênita? Olga, nós somos médicos divididos em diversas especializações, que é formalmente categorizada pela Associação Médica Brasileira. O médico que faz cirurgia em cardiopatia congênita é o cirurgião cardiovascular. Para chegar nesse ponto, o médico faz um longo treinamento de residência médica, que inclui cirurgia geral e cirurgia cardíaca ou cardiovascular, e ele tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Além desse período, o médico faz especialização em cirurgia cardiovascular para cardiopatia congênita, conhecido fora do país como fellow, ou fellowship. Nós trabalhamos sempre em equipe. Então, com outros médicos cirurgiões, com o especialista cardiologista pediátrico, anestesista, o cardiologista que faz hemodinâmica, equipe de enfermagem, perfusionista, instrumentador. Portanto, existe um grupo enorme de pessoas que também, nas suas áreas de atuação, são especializados para poder fazer esse tipo de tratamento. Certo. Em termos de prevenção, há algo que se fazer para prevenir esse problema? Eu acredito que quando houver mais desenvolvimento na genética, na epigenética, a luz dessa ciência poderá nos ajudar muito mais. Esse é um tópico muito importante, porque eu gostaria de falar para os pais dos portadores de cardiopatia congênita, uma mensagem de carinho para eles. Na minha prática, 19 anos de formado, eu vejo uma grande aflição e, por vezes, até culpa desses pais em relação aos seus filhos. Sendo que, cientificamente, até o ano agora, que nós estamos em 2016, não há nada que nós possamos delegar como culpa para a presença de alguma malformação cardíaca, ou cardiopatia congênita, ou síndrome genética que seja presente no seu filho. Portanto, nos resta aqui amá-los e cuidar deles da melhor maneira possível, porque eu acredito que do lado de cá, da medicina, nós podemos ajudá-los. Em termos de tratamento, há muita evolução sempre, né, doutor? Bom, qual que é o prognóstico, ou seja, a evolução desses pacientes? Olga, o prognóstico depende do grau de complexidade da cardiopatia congênita. Vou dar alguns exemplos. Alguns pacientes operam-se nas primeiras horas de vida. Por exemplo, o portador de bloqueio atrioventricular total congênito. O bebê nasce com uma frequência cardíaca muito baixa e precisa que seja implantado o marca-passo nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida. Ele pode viver normalmente, ou seja, o prognóstico dele é normal, ele tem uma vida normal, porém ele vai precisar da ajuda do aparelho, do marca-passo, para o resto da vida, a princípio. Outros bebês são mais complexos. Eles precisam de operações em estágios, que são aqueles bebês conhecidos como bebês azuis, ou seja, que tem cianose. Cianose é o que? Baixa oxigenação do sangue. Em alguns casos, eles também fazem cirurgia no período neonatal, assim que nascem. Então, eles fazem a famosa cirurgia de Blero-Ktalsen no período neonatal. Depois, quando eles são lactentes, por volta de 2 anos de idade, por volta, eles fazem uma segunda intervenção, que é a cirurgia de Glenn, e mais adiante eles fazem uma terceira intervenção, que nós chamamos de cirurgia de Fontan. Então, existe um contingente enorme de doenças e apresentações que podem ser operados desde o período neonatal, porém, a maioria dos pacientes são operados no período pré-escolar, ou seja, antes dos 5, 6 anos de idade. E alguns, como foi o caso que a gente comentou, podem ser operados até mesmo na adultidade, mas são casos mais raros. E, por fim, existem aqueles em que o tratamento cirúrgico de reparação ou de paliação não é possível e que a única solução é o transplante cardíaco. Certo. E a cardiopatia congênita tem cura possível depois de levar uma vida normal após o tratamento? Perfeitamente. Podemos fazer intervenções, seja do ponto de vista cirúrgico, seja do ponto de vista de hemodinâmica, e o indivíduo tem uma vida normal para o resto da vida. Isso é possível. E esse é nosso objetivo.
Maravilha, doutor. Conversamos com o médico doutor Bruno Rocha, especialista em cirurgia cardiovascular. Doutor, muito obrigada. Até a próxima oportunidade para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes aqui do portal Viva Mais, Viva Melhor. Um grande abraço.